dia dessa série Lendo e Orando os Salmos. E nem todos os dias terão esse vídeo inicial, mas eu gostaria de falar rapidamente como será. E nesse primeiro dia, só para você ter uma ideia de como será, eu queria mostrar então quais são os desafios em cada dia. Então, só para que você possa ter uma visão, eu estou olhando aqui no primeiro dia. Veja, as perguntas que você irá responder enquanto você lê o Salmo são as seguintes. Como o salmista se dirige a Deus? Aqui você vai observar o modo como ele fala com Deus, o tipo de palavra que ele usa para se dirigir a Deus. Nesse salmo em particular, que é o salmo de número 5, ele usa palavras como: dá ouvido às minhas palavras, ó Deus, acode o meu gemido. Escuta a minha voz que clama, pois te imploro. Veja, as palavras do salmista não são como às vezes nós geralmente usamos em nossas orações. Ah, Senhor Deus que estás nos céus, santo e eterno. Mas ele tem linguagem diferente. E o desafio então é esse. É você ler os salmos, crendo que aquilo que o salmista falou, o modo como ele falou e a maneira como ele se dirigiu a Deus, é algo que eu e você podemos aprender e aplicar em nossas orações. Outra pergunta que também está aqui na lista é: quais atributos de Deus ficamos conhecendo neste salmo? Quando você lê o Salmo 5, por exemplo, você verá que o salmista ele declara, ele acaba falando coisas que ele sabe a respeito de Deus. Por exemplo, ele sabe que Deus não se agrada com a iniquidade, ele sabe que o mal não subsiste com Deus, ele sabe que os arrogantes não permanecerão na presença de Deus, ele sabe que Deus aborrece a todos os que praticam a iniquidade, ele sabe, por exemplo, que Deus destrói os que proferem mentira. Então veja, são vários elementos, são vários conceitos que você acaba aprendendo na oração que você está lendo do salmista. E o desafio é usar esses tipos de mensagens e de conceitos que nós aprendemos na nossa própria oração. É verdade que cada oração ela tem um espírito diferente. Se você está mais desejando agradecer a Deus por alguma coisa, você não vai ler uma oração de lamento, mas uma oração de gratidão. Mas é exatamente por isso que nós selecionamos vários salmos diferentes para que alguns deles possam encaixar exatamente naquilo que você está precisando. Outras perguntas aí você verá, por exemplo, como os pedidos do salmo nos ensinam a pedir. Nesse sentido, o que você vai observar é que em cada um dos salmos, a maneira específica que o salmista pede. Tá? Em algumas vezes, como você verá, é meio que assustador o modo como o salmista fala com Deus. Você pode ficar pensando: será que eu posso falar dessa maneira também? Olha, se a Bíblia escolheu, se Deus, por meio do Espírito, quis que esse relato ficasse registrado nas Escrituras, é para que nós pudéssemos aprender algumas coisas a esse respeito. E uma delas, sim, é o modo como nós nos dirigimos a Deus, consciente, obviamente, de quem Deus é e de quem nós somos. E na sequência também, a quarta pergunta é: como este salmo nos ensina a esperar? Essa é uma grande lição que nós aprenderemos em muitos desses salmos. Geralmente um salmo caminha para um ponto onde o salmista diz algo. Nesse caso do Salmo 5, ele diz: entrarei na tua casa e prostrarei diante do teu santo templo. E é o modo como ele, nesse caso, decidiu esperar Deus agir. Então, essa é uma parte importante na oração. Enquanto nós oramos, a gente precisa aprender como esperar. Será que o nosso modo de esperar está correto? E por último, na quinta pergunta é o desafio, né? Como eu já disse anteriormente, de você agora usar as palavras do Salmo, que você aprendeu e leu, selecionar alguns dos conceitos e elaborar a sua própria oração. Então eu convido você agora a ler na íntegra o relato desse Salmo 5, desse primeiro post, e desfrutar do restante da nossa jornada.